Na aula passada eu deixei esse exercício, né? E esse exercício e outro, né? É, em que eu vou chamar essa primeira parte de exercício A, né? Trata sobre uma linha infinita, tá? Aqui já desenhei a linha desse cor vermelho e então é infinita, não tem início ou tem fim. Mas a gente pode pensar, mas isso como que seria na natureza? Como em realidade seria isso, né? Uma linha infinita seria o seguinte, uma linha simplesmente é finita, de verdade, é finita, né? Mas é muito grande essa distância, né? O comprimento dessa linha é muito grande comparada com o ponto, com a distância de algum ponto onde nós queremos calcular o campo. Tá certo? Essa distância, né? Imagina que a gente quer calcular aqui o campo, né? Então, essa distância, tá certo? É muito pequena comparada com esse comprimento que está aqui. Então, nesse caso, a gente pode dizer que para essa pessoa que está parado aqui, né? Vamos dizer, ele vai ver essa linha como infinito, grande. Não vai conseguir enxergar o extremo, tá? Tá certo? Então, isso seria, na verdade, na prática, né, o que a gente considera uma linha infinita, tá? Não é que a linha infinita, né, seja assim mesmo, né, algo ideal, né, que nunca termina, né? As coisas na natureza sempre terminam, né? Tem um início e tem um final. Só que, nessa situação, como falei para vocês, em que essa distância seja pequena, eu posso considerar aproximadamente essa linha como algo muito grande, que não tem fim, tá? Isso para aclarar, né? Como seria na prática. Ok. Então eu vou apagar isso aqui porque colocar uma distância pequenininha aqui não vai me ajudar na hora de desenvolver meus cálculos, tá? Então vamos lá. Nós queremos encontrar o campo, né? Então eu vou exagerar aqui. Vamos imaginar que a gente quer calcular nesse ponto aqui o campo, tá certo? Estou exagerando, não deveria ser, deve ser uma distância bem mais pequena, tá? Então nós queremos saber o campo aqui, tá certo? E vamos supor que essa distância, né? Nós falamos na aula passada já, que essa distância poderia ser R, tá? Vamos chamar de R. Ok. Então, se a distância, por exemplo, né, o comprimento da linha for, vamos chamar o comprimento da linha de R-zone, podemos chamar. Esse comprimento da linha. Tá certo? Então, vamos, nesse caso, né, para considerar infinito essa linha, precisamos que se cumpra essa desigualdade, que Rzinho precisa ser muito pequeno, extremamente pequeno comparado com R, tá certo? Com Rzão, tá? Imagina que esse Rzão podia ser 10 a 7, né? Vamos imaginar 10 a 7 metros, uma coisa assim, né? Exagerado, né? E esse risinho poderia ser simplesmente 1 metro, 1 centímetro, uma coisa assim, bem pequenininho, tá? Ok, então seria isso, né? Então nós queremos calcular o campo aqui e para isso a gente quer usar a lei de Gauss, tá certo? A lei de Gauss. E vamos escrever a lei de Gauss aqui, né? A lei de Gauss diz que o fluxo é sobre uma superfície fechada do campo elétrico, que se calcula dessa forma, né? Sobre uma superfície fechada, S, tá certo? É igual a carga no interior, aqui vamos colocar a carga interior, dessa superfície fechada, S, dividido pela constante, né? Y0. Ok? Então, nós temos essa situação aqui, né? Que aparece uma integral de superfície,
essa superfície onde queremos calcular essa integral é arbitrária, a gente que decide, né? Você lembra, né? Então, o que se sugere aqui é que essa superfície deve ser escolhida de modo que me facilite esse cálculo. E na aula passada eu fiz algumas recomendações como posso escolher essa superfície S, tá? Então, primeiro, né, S, né, superfície, né, os requisitos que ela deveria satisfazer, não? O primeiro, né, o primeiro requisito seria que o campo nessa superfície, tá, nos pontos que conformam essa superfície, o campo, o módulo dele deveriam ser constantes. Devem ser constantes. Tá certo? Se não é o campo mesmo, o vector, né, o campo vector, pelo menos que o módulo deve ser constante. Tá certo? Pelo menos. Claro, se for o campo e a constante, muito melhor. Tá certo? Segunda coisa que a gente deve considerar, que a direção do vector E do campo e o N da superfície devem ser fáceis de determinar. Tá certo? Não deve ser uma coisa difícil, né? Ou a gente não consiga determinar em que direção está apontando a normal da superfície, nem o campo, né? Ok? Então, esses seriam os requisitos principais que a gente cobraria dessa superfície aqui, tá? Então, aí nesse ponto que vamos chegar aqui, né? Eu recebi esse exercício de vocês, exercícios resolvidos, e então a maioria me mostrou que essa superfície deveria ser um cilindro, tá certo? É dizer que a gaussiana, tá? Vamos escrever aqui. A gaussiana justamente seria que cumpra esses requisitos, tá? Isso se chama gaussiana. Superfície gaussiana, tá certo? Ou simplesmente gaussiana, tá? Toda vez que fala gaussiana, então nós estamos falando da superfície. Ok, que superfície que cumpre esses requisitos, né? Ok, então a maioria diz que essa superfície deveria ser um cilindro, tá? Então nós escrevemos, né? Gaussiana nesse problema é um cilindro, né? Esse que vocês responderam. A pergunta agora que cabe aqui é por que precisa ser então um cilindro? Por quê? Por que precisaria ser isso, né? A pergunta. Então eu vou explicar para vocês por que seria. Então, vamos então fazer o seguinte. Então eu tenho esse ponto onde quero calcular o campo. Eu quero descobrir outro ponto onde o campo também teria o mesmo valor. Vamos dizer que o campo vale aqui E, né? Tá certo? E vamos dizer 1. Alguma unidade, né? Vale 1. Em que outro ponto o campo valeria 1? Vamos dizer. Estamos supondo isso, tá? Eu disse que quero encontrar outro lugar onde o campo vale o mesmo que nesse ponto. Então, olha, a gente pensa, se eu andar horizontalmente aqui, vamos imaginar que estou aqui. Então, será que o campo vai mudar? O campo não muda. Então, significa que se a gente andar horizontalmente ou ao longo da linha, o campo vai permanecer constante. Tá certo? Então, ao longo dessa linha, já vamos desenhar aqui, melhor com dessa cor aqui. Ao longo dessa linha, que é paralela, né, a linha carregada, então o campo é constante. Aqui, o campo é constante. Tá certo? É constante, né? Nesse caso, nessa linha.
Claro, se você se afastar um pouco, né? Por exemplo, aumentar o eje, você já esteve por aqui, já não vai acontecer isso, né? Porque você já vai ver mais afastado a linha, tá? E se você também, né, andar na direção da linha, você já vai ver que o campo deve variar, devido a que você vai ver mais perto. Então aqui deve ser diferente e mais diferente, né? Então a única forma de que o campo não varie nessa situação é que se você ande paralelamente à linha carregada, tá? Mas toda essa suposição é válida simplesmente para uma linha infinita, tá certo? Para essa uma linha muito grande. Se for uma linha finita, tá certo? Em que essa distância, né, seja comparável, né, com esse comprimento, aí não vai valer. Por quê? Porque nessa situação você já vai ver, né, por exemplo, imagina que você faz essa mudança, né, de posição. Você estava aqui, muda aqui. Nessa situação você vai ver que justamente, olha, esse ponto está mais perto do extremo direito e mais longe do extremo esquerdo. Aqui não, aqui você estava bem no meio. Então você vai notar essa diferença se você conseguir ver os extremos, né? Dessa linha infinita, né? Ou linha que temos aqui, essa linha carregada, né? Então seria isso, né? Que em uma, resumindo, né? Em uma linha finita, você conseguiria, você parado aqui, você conseguiria ver os extremos. E você saberia se você está no meio ou você está no lado direito ou está no lado esquerdo. Você conseguiria perceber isso, né? Estando em algum ponto por aqui. Mas sendo essa linha de baixo infinita, muito grande, por mais que você ande horizontalmente aqui, você não conseguiria perceber se está no meio ainda ou você já está para o lado direito ou está para o lado esquerdo. Por que você não conseguiria perceber isso? Porque você não consegue ver os extremos. Esse ponto aqui você não conseguiria enxergar. Estaria muito longe. Esse ponto também estaria muito longe. Tá? Ok, então tudo que estou fazendo aqui funciona para essa situação, então. Linha infinita. Ok, nós então sabemos que o campo é constante sobre essa linha, né? A pergunta que cabe seria então o seguinte: mas será que simplesmente nessa linha, né, horizontal, será o campo constante? A gente vai ver o seguinte: a gente vai ver dessa perspectiva, desse lado. Vamos ver que daqui. Se a gente observar daqui essa linha, o que a gente vai ver? Vai ver simplesmente um ponto. Tá certo? Esse daqui será a linha, né? Esse aqui será a linha infinita. Ok? Então, de aí, esse ponto que a gente está marcando aqui, né? Esse ponto seria mais ou menos esse aqui. Tá certo? Esse ponto que está aqui, né? E esses pontos que estão aqui, você está vendo tudo essa linha, vamos dizer que começa aqui e termina aqui, essa linha, tá? Queremos analisar simplesmente os pontos que estão aqui, tá? Para ser finito, né? Para que essa superfície que vamos construir seja finita. Então, começa aqui e termina aqui. Então, todos esses pontos que estão aqui, se a gente observar só desse lado direito, a gente vai ver simplesmente um único ponto, tá? Ok. Então, nós estamos dizendo que aqui o campo é constante. E a gente vê, olha, qual seria outro ponto onde o campo seria constante? Já não vamos imaginar que a gente não quer a direção, simplesmente a gente quer satisfazer isso. O módulo constante. Tá certo? Por exemplo, aqui, né, o campo seria para onde? Vamos supor o seguinte, vamos supor que a carga dessa, dessa linha infinita seja positiva. Então, o campo, por exemplo, nesse ponto, eu vou apagar isso aqui. O campo aqui seria para cima, por exemplo, aqui, né? Tá certo? Porque você lembra que o campo, se é carga positiva, é saindo, né? Tenta se afastar da carga, né? Apontando para o infinito, né? E, ok, então esse seria o campo
nesse ponto. E nesse ponto também seria a mesma coisa. Tá certo? Sobre essa linha, o campo, o módulo, o campo vetor é constante. Tanto em direção, tanto em módulo. Nesse ponto, mesma coisa. Mas simplesmente sobre essa linha. Mas essa linha não é superfície, né? Essa aqui é simplesmente uma curva. Agora quero encontrar uma superfície gaussiana. Ok, então eu tenho esse ponto que justamente tem um fundo, né? Então o campo aqui seria isso, né? Vamos desenhar. Seria isso, tá? Então seria tudo esse vetor que você está vendo de aqui do lado direito. Você conseguiria ver isso simplesmente. Todos paralelos, né? Apontando para cima. Ok. Mas esse ponto que está aqui não é uma superfície, como falei. É ponto, né? Aqui, mas é essa linha que está aqui. Ok. Existe outra linha, né? Assim, onde o campo seja constante. Pelo menos o módulo seja constante. A resposta sim. Onde? Aqui, por exemplo. Aqui, por exemplo. Aqui. Na verdade, todos esses pontos que estão aqui, que formam uma circunferência, tá certo? Essa circunferência, o campo, o módulo do campo é constante. E você poderia dizer, mas por que o campo é constante aí? Porque o eje não mudou. Olha, aqui era eje. E aqui também vamos dizer que essa distância é eje, porque é uma circunferência. Então o eje não muda. Tá certo? Por exemplo, o campo aqui, nesse ponto, seria o seguinte. Tem que ser sainte, né? Esse aqui é a carga positiva, nós falamos. Esse aqui tem carga mais, tá? Tem carga mais. Então o campo tem que ser sainte, né? Então seria assim, mais ou menos. Seria o E. Aqui nesse ponto. Então, olha, a direção é diferente, né? Porém, o módulo, o tamanho desse vetor tem que ser igual porque está a mesma distância da carga. Ou seja, você estando aqui e você estando aqui, você não podia distinguir nada novo em relação à carga. Você vai ver a mesma coisa na linha. Tá certo? Então, olhando aqui, né, nessa figura, esse ponto aqui, esse ponto, o campo aqui também seria assim, né? Tá certo? O campo aqui. Então, esse ponto que está aqui seria um ponto mais ou menos aqui na frente, por aqui. Tá certo? Um ponto por aqui. Tá? Então, o campo justamente seria já nessa direção, porque teria que sair, né, dessa linha, né, onde está aqui, e apontar radialmente, tá? Os pontos onde o campo, o módulo do campo se mantém constante seria essa circunferência, vamos dizer. Tá certo? Então não seria simplesmente isso, tá? Isso significa que a superfície deve ser, por um lado, se a gente observar pelo lado direito, deve ser uma circunferência, mas se a gente observar pela frente por aqui, de aqui, né? Deve ter essa forma, né? Deve ser reto, né? Tá certo? Justamente uma superfície que tem esses requisitos, né? Que se comporta dessa forma seria o cilindro, né? Tal como vocês também deduziram. Tá? Então, olha. Então, o cilindro, olha. Se aqui é R, então aqui também eu desenho uma distância R, então seria assim, né? Ok? Então, vamos dizer que esse cilindro começa, né, em algum ponto. Vamos dizer que começa aqui e termina aqui. Então, já vou desenhar o cilindro, né? Então, seria assim. Tá certo? Então, esse seria o cilindro. Que justamente, se você observar pelo lado direito, você vai ver isso daqui. Tá? Todos esses pontos de que estou falando, esses pontos aqui, esse daqui, seriam os pontos que você vai ver aqui.
ok? Esses pontos, tá? E o raio, né, desse cilindro seria R também. R, né? Rzinho, né? Ok. Então seria, já nós escolhemos a superfície, conseguimos encontrar a superfície gaussiana, né? Que cumpre esse requisito, esse primeiro ainda, né? Eu acredito que o segundo também é fácil, né, de responder. Ok, vamos verificar mais uma vez. O campo é constante? O campo vetor não. Esse aqui não se cumpre, mas esse aqui se cumpre, tá? Porque se eu andar sobre toda o cilindro, né, a cara do cilindro, a cara lateral do cilindro, justamente eu vou ver que o campo, o módulo do campo é constante. Por quê? Porque estarei sempre à mesma distância da linha infinita. Estarei sempre à mesma distância, R. Ok? Então, isso justifica. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos continuar. Mas esse cilindro, essa superfície precisa ser fechada, né? Significa que esse cilindro é fechado tanto pelo lado esquerdo, é decir, que tem essa tampa aqui. Tá certo? Essa tampa. Essa aqui, tá? Existe, é fechado também, é parte da superfície gaussiana, tá? Então vamos chamar esse daqui 1. E pelo lado direito também tem isso daqui, que é tampada também, vamos chamar de 2. Tá? E a cara lateral do cilindro a gente vai chamar de 3. Tá certo? Então, já nos substituímos nessa fórmula, né? Então, vamos determinar então os fluxos. Simplesmente essa parte aqui ainda. E vamos chamar simplesmente φ, né? Sobre a superfície S. Então, vamos lá, né? Seria o seguinte, né? Então, o φ sobre a superfície S gaussiana, como esse cilindro está formado, né? Está formado por 3 superfícies, né? Essa tampa de esquerda, essa tampa de direita e pelo lado lateral, né? Então, nós poderíamos então calcular o fluxo dessa forma, por separado, né? Sobre a tampa 1, sobre a tampa 2, e aqui a gente apaga isso aqui, e sobre o lateral, tá? Sobre a cara lateral. Ok, vamos calcular por separado, né? Então, vamos começar então por esse lado. O que precisamos? O que nós precisamos aqui seria o seguinte, né? Você sabe que esse cara lateral tem essa forma, né? Se você observar pelo lado esquerdo, você vai observar também isso, tá? Então, para onde seria normal aqui? Olha, se eu ver simplesmente de frente, essa tampa de esquerda vai ser simplesmente assim. Tá certo? Vai ser assim. E a normal a essa superfície, esse seria, né? 1. A normal a essa superfície seria assim, à esquerda, né? Esse seria o N, tá? Ok, então estamos encontrando já o N para poder calcular essa integral, tá? Simplesmente aqui, isso ainda, né? Sobre a tampa 1. E o campo seria para onde? O campo seria tangente, né, a esse daqui. Por exemplo, né, imaginamos que essa aqui representa essa cara aqui. Então você está vendo que nos pontos interiores aqui, por exemplo, existe campo. Mas o campo é assim. Aqui, por exemplo, é assim. Tá certo? É assim por aqui também. Então significa que o campo aqui, por exemplo, poderia ser assim. Poderia ser, por exemplo, aqui assim. Tá? Poderia ser sainte, né? Mas sempre vai ser formando 90 graus com N. Tá certo? Porque o N, por exemplo, aqui seria ao longo da linha, estaria saindo da linha, né? Nesse caso, né? Tá? Saindo, seria para a direita, para a esquerda aqui. Então vai formar 90 graus aí, tá? Então aqui seria, se a gente quer calcular aqui, nessa integral, vamos calcular isso, E com N.
tá? Como aqui forma 90 graus, tá? Então seria o módulo do E, tá? E o N, módulo dele é 1, pelo cosseno de 90 graus, tá certo? Que justamente vai dar, cosseno 90 é zero, né? E vai anular tudo. Tá certo? Então, se o integrando dessa integral é zero, então que significa que tudo é zero. Tá certo? Então, o fluxo sobre a tampa esquerda é zero. E eu posso usar o mesmo argumento para poder dizer que o fluxo na tampa 2 também é zero. Tá certo? Porque aqui também o normal, a superfície, essa tampa seria para a direita, mas o campo é simplesmente tangencial a essa cara. Vai acontecer isso, né? Então, 90 graus e mesma situação, né? Cosseno 90 é zero e anula tudo, tá? Justamente, né? Porque o fluxo, você lembra que seria o número de linhas que atravessa, né, a superfície. E nessa parte, como o campo simplesmente tangente, rasante a essa cara, então não vai atravessar, vai ser zero. Vamos calcular no 3. Para isso, a gente precisa encontrar uma expressão para n. Olha, vamos supor, olha, toda essa cara que está aqui, essa cara lateral também pode ser representado por simplesmente por essa circunferência, né? Aparentemente uma circunferência que a gente observaria se a gente está vendo do lado direito, né? A gente vai ver tudo essa superfície simplesmente assim, ok? E nesse caso, imagina que pegamos esse ponto e a gente vai ver que é normal isso. Mas se a gente calcular o campo nesse mesmo ponto, a gente vai ver também que o campo é ao longo dessa normal. Tá certo? Porque o campo deve apontar desde a carga até o infinito, né? Então é isso, né? Deve estar assim. Então, nesse caso, nós descobrimos que o ângulo aqui, θ, seria zero, né? Então já estão alinhados, né? Estão alinhados, são paralelos. Então nós calculamos o que a gente precisa, né? A gente precisa calcular E, produto escalar, com N. E nesse caso, né, seria o módulo do E, o módulo de N, que vale 1, e o cosseno do ângulo, que seria, perdão, aqui eu estou me atrapalhando, aqui seria zero, né? 0 graus, né? Não são 90, são paralelos. Então, 0 graus, e aí seria, esse aqui daria 1, 1 por 1, 1, e o resultado fica E. Tá certo? Então, teríamos esse resultado. Então, vamos substituir, né? Vamos, então, calcular em 3. Seria, né, a integral. Vamos integrar sobre a cara 3. Então, aqui coloco simplesmente 3, cara 3. De quem? Desse produto, né, escalar, que a gente já descobriu que é simplesmente E. Desse, tá? E continuamos. E agora, né, para poder simplificar, nós precisamos considerar que esse E que está aqui, né, é constante, porque esse foi o requisito, né, que nós exigimos de essa superfície, que fosse constante justamente para acontecer isso. Então, nós verificamos que é constante porque esse R é constante, né? Tá? Isso aqui é uma circunferência, essa distância não muda, né? Então, sai da integral. Agora sim, sai da integral. Então, nós temos integral de superfície, tá certo? Da própria superfície, da diferencial de área dessa superfície. Então, se a gente integrar, né, a diferencial de área dessa superfície, o que a gente vai obter é a área do cilindro, ou a área desse lado lateral do cilindro, né? Então, seria a área do lado lateral do cilindro, tá?
do cilindro. Então, como seria a área lateral do cilindro? A área lateral do cilindro seria o seguinte. Imagina que a gente, imaginariamente, corta pega uma tesoura e a gente corta, né, esse cilindro por aqui, por essa linha. Se cortar, o que a gente vai obter? Vai obter isso. É um retângulo, né? Mais ou menos isso, tá? E vamos supor que até aqui a gente não considerou o comprimento do cilindro, né? Não foi necessário por enquanto, mas a gente vai supor que esse comprimento do cilindro seja L. Tá certo? L. Tá? E que mais? E o raio a gente já sabe que é R, né? Então esse daqui seria L. Tá certo? Justamente esse aqui seria L. E quanto seria então o comprimento? Seria o comprimento, perdão, né? E a largura desse cilindro, né? Desse cilindro cortado, né? A gente cortou e a gente conseguiu isso, né? Então seria essa distância, né? Esse perímetro. Quanto seria esse perímetro de aqui, né? Que seria tudo isso. Seria o perímetro dessa circunferência, que seria 2πr. Tá? Que é o perímetro da circunferência, né? Tá, então a área que nos está pedindo aqui seria vamos dizer, área 2πr, né? Que seria a largura, pero comprimento, seria isso, tá? Então já nós temos uma fórmula. Então vamos substituir aí, então nós temos o fluxo, então seria E, aqui, né? E multiplicado pela área, que seria 2πr pelo L, tá? Então é isso. Então apagamos isso aqui. Tudo certo. Então já nós temos o fluxo, tá? Ok, eu vou me organizar aqui, pessoal, e para poder terminar esse exercício. Continuando, então nós calculamos, né? Acabamos de calcular o fluxo do campo elétrico sobre a superfície 3, tá? O lado lateral do cilindro, que dá esse resultado, né? E então vamos substituir essa informação já no fluxo sobre a superfície gaussiana total, né? Toda a gaussiana, tá? Então, como nós sabemos que sobre essas tampas o fluxo é zero, nós comprovamos isso, então o fluxo total seria simplesmente o fluxo sobre a tampa ou sobre a cara lateral. Então, vamos substituir essa informação. Então, aqui seria esse resultado, nada mais. Porém, a gente já aproveita para ajeitar, a gente coloca sempre as constantes na frente, como coeficiente, e aí iria, tá, isso daqui, o campo elétrico, que também é constante, R e L, ok? Então, isso, então apagamos, e com esse resultado a gente já vai substituir na lei de Gauss, tá certo? Então a gente escreve lei de Gauss. Então, vamos substituir todas as informações que nós temos. Então, o fluxo a gente calculou. Então, a gente substitui. Seria 2π. O campo, justamente, o campo simplesmente o módulo do campo, né, sobre essa... Lembrem, né, seria sobre o lado lateral, tá? Sobre toda essa superfície lateral é esse campo aqui. Lembrem isso, sempre. Tá? Esse campo não é em qualquer lugar, tá? No lado lateral do cilindro. É importante observar isso. Não é em qualquer lugar, não é em qualquer campo esse aqui. Tá certo? E esse deve ser igual a R multiplicado por L. E isso deve ser igual a carga interior
dividido por essa constante, né? Chamado permissividade, né? Ok. Uma vez que nós temos isso, já está praticamente resolvido o problema, porque nós queremos o campo, mas não está ainda isolado, né? Então não está finalizado ainda, mas já está, né, perto de ser finalizado. Nós precisamos ainda calcular, antes de finalizar, a carga interior. Essa é a carga que fecha essa superfície gaussiana, que não seria a carga total da linha infinita, tá? A carga total da linha infinita é muito grande, mas a gente quer encontrar aqui simplesmente a carga fechada por essa superfície gaussiana. Então aqui a gente observa, olha, essa superfície gaussiana, tá certo? Fecharia, vamos dizer, olha, vamos traçar essa linha, essa diagonal, ou esse diâmetro, né? Aqui, corta aqui, né, a linha, é dizer que estaria fechando, né, essa tampa, cortaria essa tampa que está aqui, tampa 1, cortaria essa linha nesse ponto. Então, de aqui para a direita estaria dentro, de aqui para a esquerda estaria fora. Mesma coisa, né? Aqui traçamos uma linha imaginária, tá certo? Essa corda imaginária. E esse intercepto justamente seria o intercepto da tampa 2. Com quem? Com essa linha carregada. O que está à direita está fora do cilindro. O que está à esquerda está dentro. Então, tudo isso seria o que está dentro. Ok? Dentro do cilindro. Tá certo? Dentro do cilindro seria essa parte. Que comprimento tem? O mesmo comprimento do cilindro. L. Tá certo? L também. Ok. Então, essa carga que está dentro do cilindro tem comprimento L. Então, como calculamos? Tá? Você lembra que nós conhecemos lambda, a densidade linear de carga? Seria, né? A carga que está aqui, essa é a carga interior, seria, né? Seria a carga interior dividido pelo comprimento dessa carga interior, que seria L. Tá certo? Então, essa seria a relação entre lambda e a carga interior. Tá certo? Porque você lembra, né? Essa é a definição do lambda. A carga da porção que nós queremos, né, calcular, a carga da porção, que seria esse que interior, dividido pelo comprimento dessa carga, né? Dessa carga, pelo comprimento. Que extensão tem? Que nesse caso é L. Então, a partir de aqui, nós descobrimos que a carga interior seria lambda multiplicado pelo L. Ok? Então, vamos substituir então aqui nessa fórmula já esse resultado, né? Então, aqui já seria lambda vezes L, tá certo? E você notou que já, observando a equação por completo, que aparece L em ambos lados, tá? E nos simplificamos. E isso foi muito bom ter simplificado L. Por quê? Porque o L não aparece no enunciado do problema. A única informação que a gente sabia é que precisaria o campo onde queremos calcular o ponto, onde queremos calcular o campo, precisa ser R. Precisa estar a uma distância R da linha. E essa informação está aqui. Mas não deve aparecer outras quantidades que não for dada. Lambda também aparece aqui, então tá ok que apareça, né, aqui. Então vamos finalizar, né? Já está bem no finalzinho, né? E, então seria, isolando E aqui, né? O E está aqui, vamos isolar. Então, tudo que não for necessário aqui, passa ao outro lado, né? Então ficaria, né? Aqui, lambda no numerador, denominador. Então vai ficar 2πr, né? 2πr passa, e multiplicando isso. Só que eu posso ajeitar dessa forma. 2π y0, permissividade, né?
do banco multiplicado por R. Fica melhor assim. Ok, pessoal. Então, esse aqui seria o campo que ele nos está pedindo. A uma distância R da linha infinita. Tá certo? Tá? E lembrem-se que depende do R nesse caso. A maior distância, o campo diminui, porque inversamente é proporcional à distância. Você se aproxima mais à linha, o campo cresce, tá? Então é isso, tá? A pergunta, né, que se faz aqui é o seguinte, né? Será que para esse exercício, para um exercício dado, né, existe uma única superfície gaussiana? Essa seria a pergunta, né? A resposta é depende. Isso. Tem alguns casos, por exemplo, nesse caso específico, né, da linha infinita, a única superfície gaussiana que satisfaz esse requisito, ou a única superfície, né, que satisfaz esses requisitos que estou colocando aqui, é um cilindro, não tem outra. Não tem. Mas existem outros problemas. Sim, nesse caso. Isso, nesse caso sim, seria uma única. Seria o cilindro, né? A única superfície gaussiana. Mas em outros exercícios pode ser que existam duas possibilidades ou três possibilidades. Tá? A escolha seja maior. Nesse caso você decide, né? Em qual deles facilita melhor o seu trabalho. Agora vamos resolver a questão B, né? Que se tratava de um plano infinito carregado, tá certo? Vamos supor que seja carga positiva. Nesse caso, né, seria densidade de carga superficial, representamos pela letra grega sigma, né? Então, nesse caso, está pedindo você determinar, tá? O campo, vamos dizer, né? Acima desse ponto, a uma certa distância, vamos dizer, Rzinho também, tá? Uma distância Rzinho do plano. Lembrando que esse plano é infinito. É dizer, essa pessoa que está aqui, ou esse ponto, não vai poder enxergar as fronteiras desse plano. Tá certo? Ele não consegue enxergar, porque esse plano se estende por aqui, se estende por aqui e por aqui. Por isso é infinito, tá? É muito grande, tá? Ou mesma coisa, né? Essa distância é pequena comparada com as dimensões do plano. Tá certo? Ok, então, qual seria a superfície gaussiana nesse caso? Né? Nós queremos calcular o campo aqui. Qual seria a superfície gaussiana? Então, deve satisfazer esses requisitos. Para satisfazer o primeiro, eu preciso que seja uma superfície formada por pontos em que o campo deve ser constante. Pode ser o vetor, campo ou simplesmente um módulo, tá? Um deles. E então, nesse caso, eu vejo por simetria, né, ou fazendo o mesmo teste que a gente fez anteriormente, se eu andar paralelamente ao plano, por exemplo, assim, paralelamente ao plano, se mantendo a mesma distância, eu vou ver que o campo também não vai mudar. Para facilitar o desenho, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou representar essa linha, esse plano, por uma linha, né? Vamos dizer que o plano seria isso daqui simplesmente. A gente estaria vendo desse ponto, né? Então, desse ponto a gente vai ver simplesmente esse perfil, né? Essa daqui. E o fundo estaria aqui, né? Escondido, né? No fundo aqui. Essa parte estaria escondido atrás, né? Dessa linha. Ok? Então, esse ponto onde queremos calcular estaria aqui, vamos dizer, né? A uma distância aí. Tá? Então, novamente, sobre todos esses pontos, o campo seria constante. Tá? Seria constante. Ok, e
E aqui embaixo, mesma coisa. Sobre esses pontos, da mesma distância também, o campo seria constante. Teria valor E, vamos dizer, né? Aqui vale E, o campo. Vamos dizer constante. E aqui também o campo seria constante. E vale a mesma coisa que vale aqui. Isso e isso são valores iguais, tá? Então, porque está a mesma distância, né? Nós falamos esse aqui R e aqui embaixo também R. Tá? Então, uma superfície gaussiana teria que ter essa característica. Tem que manter a mesma distância ao plano. Manter uma distância ao plano. Então, significa que esse daqui poderia ser um plano paralelo a G, a essa carga, a esse plano carregado. Plano paralelo, simplesmente. E esse aqui também teria que ser um plano paralelo mais por baixo, né? Plano paralelo, mas por baixo, tá? Então, ambos devem ser paralelos, tá? Então, o único requisito, então, seria isso, que sejam paralelos, tá? E a gente pensa no seguinte, então poderia ser um cubo? É uma possibilidade, né? Que seja um cubo. Justamente, esse aqui seria esse plano, justamente paralelo, tá? Não se aproxima a esse plano infinito, tá? É paralelo, que seria isso. Que justamente a gente estaria vendo esse perfil, esse que está aqui, tá? Que mais? E por baixo, mesma história, mesma coisa, né? Tá? E lateralmente, o que a gente poderia fazer? Lateralmente, então a gente coloca, desenha planos transversais ou planos perpendiculares a esse plano infinito, seria assim. Então, aqui que vai cortar, né, o plano, passa, aqui mesma coisa, passa, e aqui seria já debaixo, né, do plano infinito, tá certo? Justamente aqui seria a linha em que corta, né? Ok. E mesma história aqui, né? Então, ele desce, corta, passa, né? Aqui seria já embaixo. Continuamos. Então, já fiz o desenho aqui, né? Do cubo. Justamente o cubo, né? Tem essa característica que está conformado por um plano paralelo. Aqui, esse plano paralelo. Esse lado, então, é paralelo a esse plano infinito. Eu vou chamar, então, esse daí como seria 1. O lado 1. Tá certo? Esse aqui seria 1, justamente. O campo é constante, tá? Porque essa distância permanece, né? Constante. Então, essa altura seria R, né? Que Rzinho, tá? Desse ponto até esse ponto. Rzinho. E aqui embaixo eu vou chamar de 2. Esse aqui. 2. Então, seria essa base, né? 2. Ok? E esse cubo fecharia, né, a carga que está aqui. Esse seria justamente o intercepto, né, do cubo com esse plano infinito, tá? Aqui estaria então a carga fechada. Isso vai ser importante também, né? Que nós precisamos saber. Ok. Mas o cubo não é simplesmente a cara de cima nem cara de baixo, né? Tem os laterais, tá? Os laterais. Então, simplesmente os laterais a gente vai chamar de 3, tá? Ok, então vamos lá. É decir, lado lateral seria, né, esse daqui, de direita, de esquerda, de trás e de frente, tá? É isso que a gente vai chamar de lado lateral. Vamos dizer que a aresta, né, do cubo seja L, simplesmente. Para completar, né? L aqui, L, tá certo? E assim, né? Significa que o L nesse caso, né? Dado que essa distância
ejezinho, né? Nós falamos aqui. Aqui é melhor, então, é mais livre. Ejezinho, então, seria de aqui até esse ponto. Esse seria o ejezinho. Tá? Então, o L, como nós falamos, seria esse daqui, né? A aresta. L. Então, como esse aqui, tudo isso tem que ser L, e justamente esse ponto e meio, né? Porque, olha, de aqui até aqui vale Rzinho também. De aqui, R. Então, o L seria 2 vezes Rzinho. Não sei se a gente vai precisar disso, mas a gente anota isso, tá? A aresta do cubo seria 2 vezes o Rzinho, tá? Anotamos isso, se a gente precisa em algum momento. Ok. Então vamos lá, vamos então substituir na lei de Gauss, né? Mas para isso a gente precisa calcular o fluxo, né? Esse justamente, esse seria o fluxo sobre a superfície gaussiana, tá? Então nós vamos substituir, ou ainda vamos determinar o fluxo, que seria, né? O fluxo sobre o lado de cima, que chamei 1, mais o lado de baixo, que chamei de 2, e o lado lateral, que seria 3. Tá? Igual. O fluxo sobre o lado de cima, então, como seria? Né? A gente calcula, olha. Nessa parte, o campo, estaríamos aqui, né? Tá certo? Não vai ajudar, estaríamos aqui. Então, aqui o campo seria como esse plano tem carga positiva, então o campo seria sainte, né, de aí. Seria então paralelo para cima. Tá certo? Seria para cima o campo aqui. Tá? E em qualquer ponto vai ser para cima, tá? Para cima. E o N também será para cima, porque vai do interior para fora, né? Tem que ser paralelo ou perpendicular à superfície, né? Tá certo? Então seria isso, né? Esse seria o N, 90 graus, e o campo também 90 graus. Então significa que eles são paralelos, tá certo? Significa que ao substituir aqui, né? Quando calcular, me vai dar quanto? Aí vai dar simplesmente, né? O módulo do E, o módulo de Nzinho, que nós falamos, que é 1, pelo cosseno do ângulo que eles formam, que seria 0, né? Cosseno de 0 é 1, e esse resultado fica simplesmente E. Tá certo? Simplesmente fica E. Então, calculamos já o fluxo então em 1, para já terminar de vez para esse lado 1. Ok, então substituímos na integral, né? Integral. Então já nos calculamos o que o integrando, esse aqui seria simplesmente E. E diferencial de superfície, tá certo? E então esse, como é constante sobre essa, nós falamos, né? Constante sobre essa superfície, essa tampa superior, sai. Então vai ficar simplesmente E, como já nos fizemos anteriormente. Aqui a integral seria sobre 1, né? 1. Então, esse daqui seria a área, né? Dessa superfície 1. Que seria quanto? Seria simplesmente, como a aresta vale L, então seria S por S, né? Esse lado por esse lado, que seria L quadrado, nada mais. Tá certo? Então, esse seria para isso. O fluxo sobre a superfície 1. Então, já escrevemos, né? E L quadrado. Da mesma forma, nós calculamos para o 2. Tá certo? O resultado vai ser a mesma coisa. Tá? Porque vocês já podem mostrar né, vocês mesmos. Aqui seria E, né? Também seria sainte, né, da carga. Aqui seria para baixo, tá? O campo seria para baixo.
tá certo? Porque tem que ser sainte da carga e apontar para o infinito. E o N aqui também é para baixo. Mesma história, né? Parecido para o caso 1, né? Só que aqui tudo para baixo, né? Então, quando você fazer esse produto, escalar vai dar a mesma história. E o resultado vai dar mesmo. Tá? Vocês podem conferir. Então, aqui também seria EL quadrado. Pronto. E para finalizar, então, nós precisamos fazer no lateral. Eu vou fazer simplesmente para a lateral direito. E você vai poder mostrar para os outros laterais, que vai dar a mesma resposta, tá? Então, o lateral direito seria isso daqui. Esse aqui, esse seria o perfil desse aqui. Estou desenhando aqui, tá? Então, seria isso, né? Olha, então, aqui o campo, as linhas de campo, né? Seriam assim, teria essa direção. Vou desenhar uma linha de campo aí, melhor. Seria a linha de campo para cima, que vai para cima, seria isso daqui. E aqui para baixo seria assim. E a normal a esse plano, do lado direito, seria isso daqui. Aí você observa, né? São ortogonais, 90 graus. Significa que ao fazer o produto escalar, que eu preciso, né? Calcular, né? Produto escalar. Então, para esse caso, né? Que vai dar? Seria o módulo do E, do campo, em algum ponto, vamos dizer aqui nesse ponto, né? Mas vai acontecer a mesma coisa em qualquer ponto desse plano que está aqui. Vai acontecer a mesma história. Eu vou pegar um ponto em particular. Vamos dizer que esse ponto particular o campo é, né? O módulo é. E o N está apontando para a direita, que forma 90 graus, justamente com E. Então seria, né? O módulo de N, sinho 1. Cosseno de 90 graus. E isso aqui, como já nos falamos várias vezes, é zero. Dado que esse aqui é zero. Pronto. Então significa que o fluxo sobre esse lado, sobre, né? Lado direito é zero. Tá? E a mesma história também para esses lados. Para todos os lados laterais se cumpre isso. Se cumpre isso, portanto, nós podemos anular essa parte. Vocês podem justificar melhor em cada caso, né? Ou tentar entender. Ok. Finalmente, nosso fluxo simplesmente ficaria isso, né? Aqui são iguais, então vai ficar 2 vezes L quadrado, né? Tá certo? Então esse seria o fluxo sobre toda a superfície, já, né? A superfície fechada ou a gaussiana. Seria isso. Agora nós precisamos substituir isso aqui, na lei de Gauss, novamente, né? Lei de Gauss. Então, substituindo, nós temos, então vamos escrever já. 2 vezes o campo L quadrado. Tá certo? Uma coisa, pessoal, uma coisa importante. Esse e esse E são iguais. Por que são iguais? Você lembra, esse E que está aqui seria sobre esse plano de cima. Esse E que está aqui é sobre o plano de baixo. São iguais. Por que são iguais? Porque estão à mesma distância. Ok, pessoal? Isso é importante, tá? Está à mesma distância. Os módulos são iguais, porém a direção são diferentes. Por exemplo, nesse ponto, o campo está apontando para cima e aqui está apontando para baixo. A única coisa que são iguais, nesse caso, seriam os módulos, tá? Por essa razão que aqui já, como esses valores são iguais, eu somei elas, simplifiquei. Se não fossem igual, aí não poderia fazer isso, tá, pessoal? Muito cuidado. Então, continuamos. Igual a carga no interior. Vamos determinar a carga interior por aqui, né? A carga interior. Acho que não está difícil agora. Você lembra, né?
Para encontrar isso, o que eu preciso? Eu preciso a definição do sigma, da densidade de carga superficial. Então, eu quero aplicar a fórmula de sigma no interior, na porção interna. Tá certo? Porque justamente quero calcular a carga interior, o que está fechado por esse cubo que está aqui. Então seria, né, igual a carga interior que eu quero dividido pela área dessa porção interior. Quanto seria? Se nós estamos falando que esse aqui é uma superfície, né, é cubo, então ele vai interceptar a esse plano infinito também em um quadrado, né, de lado L, tá certo? Então seria a área de um quadrado de lado L seria L quadrado. Portanto, a carga interior, já nos podemos responder agora, né? Já seria então sigma L quadrado, tá certo? Então substituímos isso na lei de Gauss aqui. Carga interior, então seria sigma L quadrado dividido pelo y0. Novamente, você lembra que o L foi uma coisa que a gente acabou inventando e a gente pode descartar, simplificar aqui, e isso também se simplifica, né? L quadrado aqui, some. E o campo, então, isolando, fica simplesmente sigma 2, esse 2 passa dividindo, né? 2 vezes a permissividade. Tá? Então seria isso, o campo, o valor do campo elétrico. E vocês notaram o seguinte, não depende do R, algo surpreendente. Significa que o campo por aqui vai ser a mesma coisa que aqui, que é mais para cima. Tá certo? E aí para baixo a mesma coisa. O campo em qualquer lugar embaixo vai ser a mesma coisa. Mas módulo. O módulo do campo vai ser a mesma coisa. Porém, o sentido aqui acima do plano carregado, desse plano para cima, o campo aponta para cima. E aqui embaixo aponta para baixo. Tá certo? Então, esse é importante, tá? Não esqueçam, o módulo pode ser igual, né? Tanto cima e tanto baixo. Porém, o sentido é diferente, são contrários, tá? Isso seria, então, é um resultado inesperado, porque a gente achava que dependeria do R, é dizer, a menor distância, né, seria o campo maior, e a maior distância o campo mais fraco, mas não aconteceu isso, é constante. Pessoal, vamos explorar um pouco mais esse resultado, né, sobre o plano infinito, tá? Que nós encontramos, né, que em qualquer parte o campo era sigma, né, dividido por esse valor constante, né? É dizer, que era constante em qualquer ponto do plano, né, fora do plano, ok? Então, vamos considerar dois casos. O caso em que o sigma seja positivo, é dizer, que o plano está carregado com carga positiva, tá certo? É dizer, tem excesso de prótons. Então, nessa situação, as linhas de campo seriam saintes, como está saindo para a direita, aqui, nesse caso. Aqui eu desenhei simplesmente o perfil do plano, tá? Aqui atrás dessa linha está escondendo-se, né, a outra dimensão. Tá certo? Então, é um plano, tá? Isso aqui. Então, seriam, para a direita, seriam linhas de campo paralelas entre si, porque é um campo constante, né, de módulo constante. E direção também se mantém constante no lado direito, tá? O valor do campo em qualquer lugar dessa parte seria isso, tá certo? Vale, dá esse valor, né? É igual a sigma 2y0. E do lado esquerdo, o campo, o módulo também é a mesma coisa. A única coisa que muda no lado esquerdo é o sentido do campo.
tá certo? Tá? Estariam apontando para a esquerda, tá? As linhas de campo, seriam assim, ok? E se o sigma for negativo, então seria assim, tá? Estariam entrando linhas de campo sobre o plano infinito, tá certo? Está entrando do lado direito, né? E está entrando pelo lado esquerdo. Mas aqui também o campo tem sempre em qualquer ponto, aqui ou aqui ou aqui, qualquer ponto, o campo seria esse mesmo valor. E aqui embaixo, ou no lado esquerdo, tá certo? A única diferença com esse ponto, por exemplo, com esse ponto e esse ponto, aqui o campo está apontando para a direita e aqui está apontando para a esquerda. Ok? Então seria isso, pessoal. Isso é importante você lembrar disso, porque no capítulo de capacitores a gente vai precisar usar esse resultado, tá? Então é importante. Tá? Os capacitores funcionam em base a esse resultado que nós acabamos de encontrar. Vamos trabalhar com planos muito grandes e a gente vai juntar um plano carregado positivamente e outro negativamente, tá certo? Para armazenar energia, tá? Isso se denomina capacitores. No próximos capítulos a gente vai ver isso, tá? Ok, pessoal. Então finalizamos dessa forma essa primeira parte da disciplina.